O fim do e-commerce. Nós estamos vivendo um momento que a gente caminha para finalizar a grande era de ouro. A era que pessoas começaram do zero construindo um e-commerce assim como eu comecei com R$50, eu tenho várias amigas que começaram assim também e tiveram muito resultado. Uma era que pessoas ganharam muito dinheiro vendendo na internet, seja pessoas que já tinham uma loja física, que não tinham uma loja física, mas que queriam muito vender seus produtos pela internet. Uma era que nós começamos ali descobrindo ferramentas, que não tinha ferramenta, não tinha disparo de e-mail, e todo esse mercado como um todo foi amadurecendo, mas como todo mercado que amadurece, ele também tem o momento de estabilização, e agora eu estou anunciando para vocês o fim do e-commerce. Eu sou Sabrina Nunes, eu criei um e-commerce de semijoias, a Francisca Joias. Eu comecei com R$50 e hoje o meu e-commerce ele é um negócio milionário e eu não tenho só esse e-commerce, eu tenho um ecossistema de negócios que se fundou a partir desse e-commerce. E lá atrás eu comecei com R$50 e eu posso afirmar para vocês que a gente está vivendo agora o que eu chamo de fim do e-commerce. Por quê? A gente está vendo um momento que as pessoas elas não estão comprando mais só por necessidade. Como é que acontece uma compra por necessidade, né? Uma compra por necessidade, eu venho lá, minha marca, ela escalou muito através de SEO, eu vendi muito, ganhei muito dinheiro com SEO orgânico, né? Que era o posicionamento orgânico do seu e-commerce na internet. E isso se dava porque, vamos imaginar um tripé. A pessoa quer comprar um tripé. E aí, o que ela fazia? Independente de você saber se esse tripé é um tripé ruim ou um tripé bom, eu já falei com vocês que agora eu tenho um link que eu tô postando as coisas que são boas e as coisas que não são tão boas, e eu tô divulgando para vocês. Mas eu vou deixar até o link aqui embaixo depois para vocês, mas o ponto é, a pessoa quer comprar um tripé. O que ela fazia antigamente? Ela jogava no Google, tripé que eu consigo com um imã segurar o telefone e que me dá vários ângulos de pose e que seja pequeno, leve e portátil. Era assim que as pessoas pesquisavam no Google. E o processo de compra, ele era muito mais por necessidade. Então, existem produtos que as pessoas compram por necessidade. Eu tenho uma necessidade de comprar um tripé. Esse mesmo processo, ele acontecia para que os nossos anúncios no Google aparecessem mais fácil para as pessoas. Já teve um momento na minha empresa que eu investi mais em Google do que em Facebook, do que Instagram. Depois, aconteceu o inverso. O nosso principal canal se tornou o Meta e o Google cada vez mais foi caindo. Por quê? As pessoas compravam os meus produtos a partir de uma busca. Então, ele amanhecia e falava assim, nossa, eu quero uma argola prata. Vou pesquisar no Google uma argola prata. Só que aí o processo de compra foi amadurecendo, a maneira que as pessoas são impactadas pelas marcas também foi mudando. E o que aconteceu nesse meio tempo? Mudou tudo. E aí as pessoas começaram a consumir por desejo. E aí veio um grande desafio. Por quê? Quando a gente fala de venda dos seus produtos usando o Marketplace, como é que as pessoas compram no Marketplace? As pessoas vão comprar no Marketplace por demanda. Então, ela vai lá no Marketplace e busca. Exemplo, né? Vou pegar de novo. Argola prata. Então, existe uma demanda naquele canal de vendas, as pessoas estão buscando esse produto naquele canal de venda. A partir dessa demanda, as pessoas que estão vendendo naquele marketplace se posicionam melhor ou têm maior relevância no canal, o produto aparece para o cliente compra. Só que o cliente de marketplace, ele é cliente de marketplace. Dificilmente ele vai ser o cliente da sua marca ou da sua loja. De contrapartida, a gente que vende em um e-commerce, a gente tem várias maneiras de impactar esse cliente e vender para ele. Então, antes, quando eu comecei, a gente vivia um e-commerce como um modelo de negócio. Hoje, a gente vive e-commerce como um canal de venda. E qual a principal diferença disso? A principal diferença é que, como modelo de negócio, dependia diretamente de construir um negócio em torno daquilo ali. Como canal de venda, significa que eu não preciso ter todo o negócio só em cima do meu e-commerce, da minha loja. Se ele é um canal de venda, significa que eu tenho a minha marca, a minha loja aqui, e essa marca vai usar outros canais de vendas para fazer a distribuição desse produto. Isso gera capilaridade. Um negócio com mais capilaridade, ele tem mais poder de escala, ele escala mais, consequentemente, ele vai vender mais. Mais vendas, se for bem precificado, automaticamente você vai ter uma marca mais lucrativa e que sobrevive ao longo dos anos. Só que um canal
uma marca com mais canais de vendas é uma marca que ela se solidifica ao longo do tempo, porque os canais eles sofrem impacto de alta e baixa. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a Shein chegou no Brasil e abriu espaço para novos vendedores, novos sellers, muita marca escalou e ganhou espaço lá dentro. Quando a Shopee chegou e começou a ganhar espaço. O Mercado Livre também. Então, esses canais, esses marketplaces, eles são o quê? Canais de venda. Essa estrutura de canal de venda, ela pode ter várias formas. Então, você tem uma marca, essa marca, ela vai precisar, para poder escalar, de canais de vendas. Quais são os canais de vendas que essa marca vai trabalhar, que ela vai precisar para poder escalar? Então, vem aqui. Primeiro, você pode escalar através do seu site, do seu e-commerce, que antes era um modelo de negócio, agora é um canal de venda. Você pode escalar no Phygital, que é a união do físico com o digital, que antes era só uma loja física, hoje é Phygital, é a união do físico com o digital, que faz você escalar isso aqui. Vai escalar através de marketplace, vai escalar através de anúncios, vai escalar através de WhatsApp, vai escalar através de redes sociais. Então, eu tenho vários canais de vendas que vão alimentar as vendas desse meu negócio aqui. E aí você começa a entender essa estrutura para que você escale isso ao longo do tempo. Então, pega o raciocínio. Se antes, para eu vender, eu precisava ter uma pessoa que já conhecia o produto, tinha interesse nesse produto e buscava, então as vendas aconteciam mais no fundo de funil. A maioria das vendas vinham quando o cliente já estava decidido a comprar. Só que aí surgiram o quê? As redes sociais. Com o surgimento das redes sociais, o processo de compra, a maneira que o cliente é impactado pela sua marca e principalmente a maneira que ele compra, mudou. Isso significa que se o processo de compras mudou, a maneira que o cliente pesquisa o seu produto, a maneira que ele conhece o seu produto e a maneira que ele compra o seu produto também mudou. O que antes acontecia uma venda já de meio para fundo de funil, que a pessoa já estava pesquisando alguma coisa que ela quer, agora começamos a viver um momento que essas vendas elas surgem a partir de despertar desejo. E isso aqui vem em duas fases, uma muito potente e uma que morreu. A que morreu eram os influenciadores digitais. Quem é que lembra do boom dos influenciadores digitais? Que tinha um monte de influenciador digital incrível, que fazia campanhas legais, que tinham oportunidades de você vender mais, que você conseguia colocar a sua marca com uma grande visibilidade com o influenciador digital. E naquela época eu comecei a trabalhar muito mesmo com influenciadoras do nicho de maquiagem. Por quê? O nicho de maquiagem, ele atendia mulheres, que é o meu público. As mulheres que são o meu público, elas gostam de produtos de maquiagem, a maioria delas compravam para quê? Para fazer review, para produzir mais conteúdos nas redes sociais. Era o boom do YouTube no Brasil. Só que se eu colocasse o meu produto numa pessoa que falasse de moda, o acessório ele vai sumir aqui no meio do mix de produtos. Já quando eu coloco o meu produto em uma influenciadora de maquiagem, meu produto tem evidência, porque eu tenho mãos em evidência, orelha, cola em evidência, automaticamente eu faço com que o meu produto esteja mais em evidência numa bolha menor. E crescer aqui na internet sempre foi mais fácil você crescer em bolhas. Quanto mais você se posiciona dentro de uma bolha, mais você cresce de maneira sólida. É igual o crescimento da sua marca. Eu acredito muito em crescer usando a estratégia cebola, de dentro para fora. E aí, dentro desse movimento das influenciadoras digitais, eu surfei muito. Eu fiz coleções. Naquela época, a gente fazia muitas coleções que a gente viajava com as influenciadoras digitais. Para elas era maravilhoso, elas não tinham tanto trabalho quanto elas têm hoje. Para nós era incrível, porque uma viagem com uma influenciadora digital gerava ali mais ou menos uma semana ela só falando da sua marca e do seu produto. Gerava muitos conteúdos para ela, para nós, marca. Então era um investimento que valia a pena. Então eu surfei muito nesse momento. Só que aí aconteceu um grande ponto. As influenciadoras digitais ficaram muito caras. O valor ficou desproporcional e foi difundindo a maneira de fazer mídia. Foi amadurecendo os canais de mídia paga e com o canal de mídia paga você tem mais previsibilidade do ROI. Gente, eu tô falando bonito hoje, né?
É engraçado quando eu falo sobre um assunto que eu gosto muito, como eu consigo trazer profundidade com clareza. Vocês estão acompanhando até aí? Tá fazendo sentido para vocês? Sim? Muito bom. E aí, quando as influenciadoras digitais... Teve influenciadoras que cobravam 250 mil por um post. Só que também eu vivi um momento que a gente tinha influenciadoras digitais que postavam a minha marca e o meu site caía. A Bruna Tavares fazia isso muitas vezes, a Bianca também. Quando os valores ficaram muito altos, por conta da lei da oferta e da demanda, e as mídias ficaram cada vez mais acessíveis, as pessoas, as marcas, elas não pararam de investir. Elas só direcionaram aquele investimento para um canal que ela tinha controle e ela tinha como medir mais assertivamente o ROI. E quais eram esses canais? Os canais de mídia paga. Então, nesse processo, vinham os canais de mídia paga. Cresceu-se os canais de mídia paga e as influenciadoras digitais que não se profissionalizaram morreram. Porque aquela maneira de fazer publicidade que bombou lá atrás, isso era que ano, Lília? Me ajuda? 18, 2020. 2020 ainda bombava muito isso. 5 anos atrás, essas influenciadoras que bombavam muito nesse modelo de negócio atrás não funcionava mais. Porque as marcas queriam ter mais receita previsível. E receita previsível, que você pode analisar e mexer nas variáveis, é fazendo o tráfego pago. Aí veio a profissionalização, né, das pessoas que fazem tráfego pago, e as pessoas direcionaram a sua verba de marketing para o tráfego pago, diminuindo assim as verbas diretas com influenciadoras digitais, nesse modelo anterior. E aí aconteceu o que com a internet? A internet deu o quê? Possibilidade para muitas pessoas produzirem conteúdo. Então, antigamente, as bolhas que eram pequenas e mais fáceis de ser acessadas pela sua marca, elas começaram a ficar mais difusas, elas começaram a ter muito mais pessoas dentro daquelas bolhas. E aí veio um movimento, que é um movimento gigante que o TikTok veio fazendo, que é o movimento de ser provedor de receita para pequenos e micro influenciadores, para pequenos produtores de conteúdo. Quando o TikTok apareceu como uma possibilidade de gerar renda para pessoas que têm só um celular na mão e vontade de fazer, muitos novos creators, e aí veio a profissionalização do creator, muitas novas pessoas entraram na internet para produzir conteúdo. E imagina comigo, quanto mais pessoas produzindo conteúdo, mais a atenção fica dissipada. A gente vende, a gente só consegue comunicar com o nosso cliente quando ele dá atenção para a gente. A gente vende para pessoas que ouvem a gente, para pessoas que consomem a gente, para as pessoas que se identificam, mas ela precisa consumir. E todo mundo só tem 24 horas. Então pensa comigo, se antes eu tinha 50 pessoas produzindo conteúdo e hoje eu tenho milhões de pessoas produzindo conteúdo, o nosso cliente, a disputa não é mais pelo cliente, a disputa é pela atenção desse cliente. Vende mais, então, hoje, as pessoas que conseguem mais atenção de outras pessoas na internet. Tá fazendo sentido isso para você? E aí você começa a entender sobre o fim do e-commerce. Eu vou chegar lá e vou desconstruir isso com vocês. Nesse exato momento, o que aconteceu? As pessoas que queriam vender mais, como nós, a gente também começou a produzir conteúdo. E produzir conteúdo começou a virar a profissão também de quem é dono de uma marca. Então não basta mais você saber precificar, fazer um mix bom de produto, selecionar a comunicação, criar a estratégia de marketing. Você também precisa produzir conteúdo. Ou contratar pessoas que produzem conteúdo. E quais pessoas são essas? É aqui que tem a virada. Não são mais os influenciadores, são os creators. São os criadores de conteúdo. Junto com essa profissionalização do mercado de influenciadores digitais e que traz os creators, aconteceu um outro movimento, que é o maior movimento, que eu acho que faz mais sentido para a gente olhar agora e construir negócio em cima disso, que é o movimento dos afiliados. Quando eu comecei a Francisca, eu tinha um sonho de ter uma marca como a Mary Kay,
que eu ia ser a marca, que eu ia falar do meu produto, que eu ia trazer mais pessoas para revender o meu produto e que eu ia ganhar capilaridade através dessas revendedoras. Porque isso era um modelo de negócio validado naquela época e que Mary Kay usava, Avon, Natura, Hermes, lembra das revistinhas? Só que agora a gente está vivendo esse mesmo modelo de negócio, só que em um formato digitalizado, que é a presença e a chegada dos afiliados. E aí, não só as marcas podem ter esses grupos de pessoas que divulgam seus produtos como afiliados, como os próprios marketplaces entenderam o poder disso e eles criaram o seu hall de afiliados. Inclusive, recentemente teve um evento no Mercado Livre onde ele premiava os principais afiliados dele. E aí vem o boom do TikTok. Vai fazer um ano que o TikTok está no Brasil. E existem marcas que já estão vendendo mais de 10 milhões no mês lá na ferramenta. Vai fazer um ano que o TikTok está no Brasil. Só que para você vender no TikTok, você não precisa ter um e-commerce. Você tem o seu RP e você cadastra o seu produto diretamente no marketplace do TikTok. Para você vender no seu marketplace, no Mercado Livre, na Shopee, você não precisa ter um site. Você pega a partir do seu RP e cadastra o seu produto lá. E daí vem a minha tese de morte do e-commerce, porque a venda no e-commerce hoje, ela não é mais topo e meio de funil. A venda no e-commerce hoje, ela não é mais topo e meio de funil. A venda no e-commerce hoje, ela acontece por geração de desejo, independente do produto. Inclusive, um dos produtos mais vendidos no TikTok Shop é uma parafusadeira. É uma furadeira. Amanheceu com necessidade de furadeira. Hoje ela já comprou uma furadeira porque viu uma pessoa usando uma furadeira. E isso muda completamente a maneira que a gente vai olhar para o mercado e que a gente olha para o nosso negócio. Porque as pessoas não estão comprando mais porque estão precisando de um produto e vão lá no Google e digita. Elas estão comprando porque primeiro elas são impactadas e despertam o desejo para ter aquele produto. Não necessariamente uma necessidade. E no meio dessa lacuna surge o quê? Vários produtos novos. Quem aqui já quis comprar body splash? O que é um body splash, gente? Perfume da avó de antigamente. Lembra que era assim o spray, ó? Aqueles spray, a minha avó usava um, chamava Alma de Flores. Ela ela usava muito a Alma de Flores, assim, depois do banho. Ah, eu não sou velha não, vocês lembram também. E o que é o body splash? É uma nova leitura desse produto, que é um cheiro fresco, que você vai usar muito, logo depois do banho, não tem uma fixação de um perfume, e é isso aqui. Isso é desodorante, gente. Isso é desodorante. Tá sem som? Comenta aí como é que tá o áudio para todo mundo. Normal, maravilha. Então a minha avó usava muito Alma de Flores. Isso era o quê? Era o perfume de antigamente, ó. É o body splash de hoje. Isso aqui não é uma invenção mirabolante, não é algo que... Não. É só um produto com uma nova roupagem, atendendo um público que compra não por necessidade, mas por geração de desejo. As pessoas não compram body splash porque precisa de um cheiro para poder passar depois do banho. Ela compra porque ela está vendo todo mundo passar isso aqui. Ela compra porque isso aqui popularizou e virou um novo consumo. E essa compra não é uma compra de necessidade, é uma compra de desejo. Perfeito? Mas fez sentido até aqui? O que mais fez sentido até aqui que eu falei para vocês? O que mais fez sentido até aqui que eu falei para vocês? Tudo fez sentido até agora. O que mais? Coloca aí. Tudo. E aí você começa a entender que
Antigamente, a nossa escala, ela estava só em você botar mais dinheiro. Hoje, a escala não é em você colocar mais dinheiro. Hoje, a escala, ela está em você trabalhar com múltiplos canais de vendas. E quais são esses novos canais de vendas? Afiliado é um canal de venda. Então, onde está a oportunidade? Onde está a oportunidade? A oportunidade está em você ativar novos canais de vendas. E qual o principal novo canal de venda que vai escalar? Afiliados. Afiliados. E o que é um afiliado? É uma pessoa que produz conteúdo, é um creator, que tem grupos de WhatsApp, que tem um TikTok, que tem um canal onde ele produz conteúdos ali no Instagram. E essa pessoa, ela ganha um percentual das suas vendas a partir do momento que ela vende seu produto. E aí, de novo, nesse exato momento, a gente não está vendendo um produto porque o nosso cliente tem necessidade de buscar esse produto. A gente está vendendo um produto porque lembra que eu comecei essa aula falando com vocês sobre um produto que eu comprei que não presta? A gente vai vender porque a pessoa que está falando desse produto, ela passa ou não confiança, ela aprovou ou não aprovou esse produto, ela indica ou não indica esse produto. Olha que poderoso isso. Ao mesmo tempo que poderoso, perigoso. Porque se você não está atenta a essas mudanças do mercado, você vai estar lá no meio de multidões de pessoas falando e falando e falando do seu produto. Só que o que tem mais credibilidade? O dono da marca falar do produto ou uma pessoa aleatória indicar esse produto? Uma pessoa aleatória indicar esse produto. O que traz mais confiança? Uma pessoa aleatória indicando esse produto. Inclusive, essa é uma das maneiras mais seguras para nós crescermos. Porque quando eu faço um criativo, quando eu faço um anúncio, por exemplo, eu preciso pagar as pessoas pagar a ferramenta, para que essa ferramenta mostre o meu anúncio, e se vender, eu tô bem. Se não vender, já era. Quando eu trabalho com afiliados, essas pessoas, esses profissionais, eles vão ganhar um percentual da venda a partir do momento que vende. Ou seja, eu diminuo o meu risco, eu aumento o meu canal de venda, a minha capilaridade, eu tenho mais lugares, mais canais falando da minha marca, consequentemente, eu posso ter mais resultados. E isso muda completamente a maneira de você ver o seu negócio. Porque o que antes, a sua marca, ela dependia só de um e-commerce, hoje a sua marca, ela depende de canais de vendas. Ela depende de capilaridade. Ela depende não mais de um sistema de tráfego robusto, mas de um sistema de afiliados robusto, de uma produção de conteúdo que desperta desejo e de volume de pessoas falando da sua marca. Porque antes, para a gente atingir uma bolha, você precisava de poucas pessoas. Eu já fiz uma ação com 20 influenciadoras, todas 20 de maquiagem, 8 horas da noite, falando da Francisca Joias. Eu vendi muito. Mas hoje não é assim mais, porque o processo de vendas mudou. A maneira de vender mudou. E como é que eu sei disso? Eu tenho 15, 16, 17, um par de ano na frente da Francisca Joias. E eu estou à frente de um projeto que é um dos meus principais projetos dentro da empresa, que é a Mentoria Impacto. A minha Mentoria Impacto tem 9 anos. Eu tenho 9 anos com esse programa. Então, o meu principal trabalho é identificar tendências, trazer essas tendências e implementar essas tendências com os meus mentorandos para que eles tenham mais resultado. Hoje, por exemplo, todo o meu trabalho dentro do encontro da mentoria, eu ia falar hoje sobre como a gente trabalhar melhor com vendedoras de WhatsApp, mas eu estava gravando criativo. O nosso encontro na mentoria hoje foi exclusivo sobre criativos. Eu expliquei como a gente faz criativos, como a gente faz o processo, como a gente analisa, qual a planilha que a gente utiliza. Tudo isso eu trouxe para elas hoje. Por quê? Porque não vende mais com criativo igual antigamente. Eu não consigo mais ter resultado
com a comunicação que eu fazia antigamente. Por quê? O processo de comprar mudou. Então, a maneira que eu comunico mudou. A maneira que eu desperto desejo mudou. A maneira que eu gero valor mudou. Mudou. E se isso mudou, eu preciso mudar as minhas estratégias. Porque se eu não mudo rápido, se eu não vou agir rápido, o que vai acontecer? Eu vou perder a oportunidade de escala. Eu posso até morrer a minha marca, matar a minha marca. Eu lembro que lá no Boom, no início, eu tinha outras marcas que eram concorrentes da Francisca e outras marcas que cresceram ali junto com a Francisca. Tinha uma marca de óculos que era muito forte. Tinha várias marcas incríveis. E essas marcas desapareceram. E por que essas marcas desapareceram? Porque elas não acompanharam o processo de evolução. Porque elas não acompanharam os novos movimentos que o mercado estava seguindo. E aí, de novo, nesse exato momento, as pessoas não estão comprando mais os seus produtos porque elas precisam do seu produto. Elas vão comprar seu produto porque elas estão vendo mais pessoas falar, porque outras pessoas estão indicando, porque outras pessoas estão conectadas com a sua marca. Olha aqui, ó, eu estou sentindo isso aqui, meu faturamento caiu em 50%. Se a gente não mudar a maneira de agir e a maneira de comportar com a nossa marca e com os nossos canais de vendas, o próximo passo é a tua marca não ter espaço de mercado. E aí, gente, eu brinco e falo que é igual ir para academia. Quando você quer ter mais resultado em alguma coisa, é igualzinho ir para academia. Você vai para academia sozinho e vai para academia com personal durante 1 ano. Quem vai ter mais resultado? Quem foi com personal. Por quê? Porque o personal, ele tem o direcionamento, ele sabe usar os equipamentos, ele consegue entender como as coisas funcionam e como vão fazer para você ter resultado mais rápido. Ele te direciona, ele te acompanha, ele te motiva. Esse mês, a Mentoria Impacto está fazendo 9 anos. 9 anos. E toda marca, toda empresa, todo negócio passa por um processo de evolução. A minha missão é despertar todo mundo para esse novo movimento que está acontecendo. E aí, o que eu tenho feito com as minhas mentorandas? Levando elas para o TikTok. Porque lá no TikTok é muito mais claro o que vai acontecer, porque lá eu tenho afiliadas para trabalhar, e lá trabalhando com afiliadas dentro do TikTok, o que acontece? Elas vão entender como esse é o novo movimento, o novo processo, e olhando para esse novo movimento, esse novo processo, o próximo passo, eu vou criar a rede de afiliada delas. Porque eu não acredito que as pessoas vão encontrar a sua marca só porque estão procurando o seu produto. Elas vão chegar até a sua marca porque elas despertaram desejo ou tiveram uma indicação de outra pessoa. E isso muda completamente a maneira de vender, a maneira da gente comunicar, a maneira da gente produzir conteúdo. E ó, toda marca, toda empresa, ela passa por um processo de evolução. Esse aqui foi o meu processo de evolução. Toda marca passa por um processo de evolução. Só que para cada grau, tá compartilhando na tela? Tô vendo. E minha coisinha tá na frente? Não, né? Tá do lado. Do lado. Então vou fechar. Para cada grau, tem um nível de mentalidade e uma batalha diferente. Então, quando você está começando, você está ali no modo de sobrevivência. Você precisa não errar para vender tranquila. Você começou a crescer, a gente entra no modo do ego, que é onde até molda a sua base emocional, mas aí, cara, o seu emocional te destrói. Se você fica doente, você não consegue ter resultado. Você sente culpa diante da sua família. E aí, quando você chega no processo de escala, vem gestão. E vem o principal problema de todas nós, a autossabotagem. Então, para ter resultado, porque mais que contar a minha história, em breve eu quero estar contando essa história aqui, ó,
A Débora, por exemplo, ela faturou, em novembro, ela faturou 146 mil. Isso aqui era dezembro, ela vendeu 410. 2023, ela fechou com 3 milhões. E no último evento da mentoria, ela recebeu uma placa de 16 milhões. Ela saiu de 3 milhões em 2023 para 2024 fechar com 16 milhões. Qual que é a principal coisa que aconteceu? Método, ferramenta, mentalidade, estratégia. Olha o processo de evolução. E como é que você entende e faz isso? A gente faz isso junto da Mentoria Impacto. Vocês que estão aqui assistindo essa aula, vocês receberam o convite dessa aula de alguma maneira, porque vocês já se inscreveram para o Elab ou para a Mentoria Impacto. E eu trouxe a melhor oferta da Mentoria Impacto em comemoração desses 9 anos que nós estamos comemorando agora. Serão 9 anos, 9 próximas empresas que entrarem na Mentoria Impacto vai ter uma vantagem especial. Meu time já está botando, inclusive, o link para vocês. Olha, por exemplo, 42 de faturamento no primeiro mês da mentoria. Cabelo Mania. Hoje mesmo eu recebi uma mensagem dela. Ai, Sabrina, meu produto é caro para vender no TikTok. Não tô sem áudio, não. Meu produto é caro para vender no TikTok. Ela foi lá e tá vendendo produto de mais de R$1.000 no TikTok. Olha o quanto que elas cresceram. As meninas, elas estão vendendo mais ou menos 240 mil. Mês passado, elas venderam 91 mil só no TikTok. E aí, o que é a Mentoria Impacto? É um programa que a gente vai trabalhar para crescer juntas e ele tem 3 pilares. Direcionamento, acompanhamento e feedback. Quando você entra na mentoria, a cada 15 dias, você tem aula comigo em grupo. E nessas aulas acontece isso aqui, ó. Essa mensagem é muito legal da Cris, que ela mandou assim, Sá, eu levei um sacode ali na reunião da mentoria, e aí eu saí de 200 mil e ela foi para 400. Olha que poderosa. Quando você vem entrar na mentoria, a gente tem uma análise individual sua, você tem um plano de ação, você passa pelo nosso processo e você recebe todos os nossos protocolos. E quando você tem o que seguir, o que fazer, no momento certo o que fazer, acontece igual a Bia. Cresceu 212% em um único mês. Ou, igual a Aline, que vendeu 15 mil em um único dia num grupo de 30 pessoas. Ótica Bambu, por exemplo, imagina uma loja física crescer 48%. Vocês sabem como é difícil vender em loja física. A Mentoria Impacto tem 2 eventos presenciais e o evento mais importante vai acontecer agora, que é o aniversário da mentoria. A gente tem um sistema de acompanhamento de todo o seu negócio, de toda a sua empresa, que é um software que a gente acompanha vocês. A gente tem análise de tráfego pago em grupo, tem todo o processo, tem mentoria individual. Dentro da mentoria individual, você solicita qual modalidade você quer. Você consegue um plano de ação individual para trabalhar naquele mês. A gente tem desafios temáticos, todo mês tem um desafio. E o nosso foco aqui é fazer você fazer. Ó, em uma ação de vendas, ela seguiu o protocolo e faturou 41 mil reais. Então, talvez o que te falta hoje não é só enxergar o próximo passo. É ter uma metodologia para seguir para o próximo passo. Para sair de 90 para 120 mil. Para, junto com o seu filho, faturar muito e crescer o seu negócio. Ó, ela estava hoje no evento, acho que ela estava até aqui na aula agora. Não tenho certeza. Mas cresceu e bateu 120 mil no último mês. A gente tem implementações que a gente decide o que é o desafio do seu negócio para a gente poder trabalhar. Então, agora a gente está trabalhando muito o TikTok Shop. E aí, muitos de vocês vão falar assim, ai, Sabrina, mas para mim é difícil porque eu não tenho time. Não tem problema. Se você vir para a Mentoria Impacto e precisar de uma pessoa para o seu time, eu tenho uma empresa de recrutamento e seleção e a gente recruta essa pessoa para você. Lília, pode botar o link aqui da aplicação. Aqui embaixo tem um link da aplicação. Você vai aplicar para estar comigo na Mentoria Impacto. Vai ser um prazer ter você comigo nessa jornada, nessa comemoração de 9 anos. 9 anos junto comigo. Vai ser um prazer ter você. E eu quero tirar as dúvidas de vocês sobre a mentoria e sobre esse novo momento do fim do e-commerce e essa mudança de comportamento do mercado.
Então, a partir de agora, vocês podem botar as perguntas de vocês aqui, escreve aqui, coloca aqui as suas perguntas, as suas dúvidas, que eu vou tirar as dúvidas de vocês. Vamos? O que mais fez sentido do que eu falei mais cedo com vocês? Sobre o comportamento, sobre o modelo de compra? Escreve aí o que mais fez sentido. Minha questão genuína seria sobre preço. Para o TikTok Shop, meu preço chamaria atenção uma média de R$240 para moda praia. Thaís, não só para o TikTok, mas para tudo. Porque eu não trouxe só TikTok Shop, eu trouxe também os afiliados. Então, o grande ponto é entender que os afiliados não são só o TikTok Shop. Os afiliados são todos essa imensidão de creators que tem a comunidade deles que compra o seu produto. Então, as pessoas não vão comprar de você porque você tem um produto caro ou barato. As pessoas vão comprar de você porque elas vão despertar desejo pelo seu produto. Elas não mais procuram um biquíni. Elas despertam o desejo por um biquíni e compram. E aí, dentro do TikTok Shop, tem também afiliados, mas eu não sei se você sabia, mas o TikTok Shop agora tá com a MAC lá dentro. MAC, Too Faced, Natura, Boticário. Eu acho que essa questão de preço que você está falando do TikTok é mais sobre criar uma estratégia, uma estrutura, não só para o TikTok, mas para o novo processo de venda através da internet, que é você utilizar todos os canais a favor do seu negócio. E aí, dentro da mentoria, a gente cria um plano estratégico para você. Um plano estratégico para você executar, para você ter mais resultado e voltar a crescer. Porque se você não mudar agora e pegar esse momento agora para poder escalar, você vai perder muita oportunidade. Porque as pessoas não compram mais porque elas estão procurando biquíni, vai no Google e procura um biquíni. O processo de compra mudou. As pessoas vão comprar porque elas viram alguém indicando um biquíni, gostaram de um biquíni em alguém, e aí esse é um processo de desejo para que ela compre o produto. Não necessariamente uma necessidade para já ir como um fundo de funil. E aí ela nunca vai estar precisando do biquíni. Ela sempre vai comprando por desejo, nunca porque precisa. Mas aí eu te aconselho vir para dentro da mentoria. Eu tenho marca de biquíni vendendo horrores na mentoria. Sabrina, como eu faço para arrumar afiliados? Antes de pensar em arrumar afiliados, a gente precisa olhar para o seu negócio e entender como é que você vai trazer o modelo de venda por afiliado para dentro do seu modelo de negócio. Quando a gente fala em afiliados, não é só os afiliados do TikTok Shop. Existem afiliados que têm só grupos de WhatsApp, existem afiliados que têm Instagram, existem afiliados que têm TikTok. Só que a primeira coisa é a gente definir a estrutura desses produtos que vão. A gente definir como é que você vai fazer a comunicação para captar esses afiliados. A gente te apresenta uma ferramenta que você vai utilizar para fazer isso. E a partir disso, a gente cria a sua estratégia para vender como afiliado. Sou lojista infantil e tenho um ticket médio mais alto. Vejo no TikTok valores surreais. Vocês estão pegando tudo o que eu falei aqui nesse encontro hoje, resumindo a TikTok. A sua marca não precisa ir para o TikTok. Eu só trouxe o TikTok como uma oportunidade. Você só vai saber se o TikTok funciona ou não para o seu negócio se você consumir TikTok. Todas as pessoas que falam que o TikTok só tem produto barato, nunca comprou no TikTok. Eu não consigo desconstruir essa tua verdade. Só que eu trouxe para você ideia e estruturação de um novo processo de compra. Eu não disse para você que as pessoas estão comprando produtos mais baratos porque elas estão comprando no TikTok. Eu disse para você que as lojas precisam de mais canais de vendas para aumentar a capilaridade, para a partir dessa nova distribuição, ela conseguir vender mais. TikTok, afiliado, WhatsApp são canais desses. O restante são só objeções que vocês colocam
para justificar o porquê você não tem estratégia para aquele canal ainda. Deixa eu ver mais perguntas. Como funciona o afiliado dentro do grupo de WhatsApp? O grupo de WhatsApp não é da marca, é do afiliado. O afiliado tem os canais de grupo de WhatsApp dele. O afiliado tem os canais dele. E aí, vender por afiliado em alguns momentos é até mais barato do que vender por tráfego pago. Entendi, sim. Independente do TikTok Shop, elas vão conhecer a marca e não necessariamente irão comprar por lá. E mais importante que isso, Thaís, não é nem sobre elas comprarem por lá. É você entender que a maneira de comprar mudou. Não é só conhecer pelo TikTok. As pessoas querem reviews de outras pessoas reais. Elas confiam mais em afiliados do que necessariamente em influenciadores digitais. Olha que mudança. E aí eu acho que como lá no início do TikTok Shop, ele aceitou muita gente com coisa barata, ficou meio com cara de 25 de março, vocês pegam um recorte como verdadeiro. Agora ninguém fala mais que TikTok é só dancinha, né? Agora mudou, agora só fala que TikTok só tem coisa barata. Vamos esperar qual vai ser a próxima que eles vão falar. Acho que eu exagerei, tomei 2 energéticos agora de tarde. Socorro, Deus. Mas qual o melhor caminho? Melhor caminho, amores, é você estar perto de mim. Todo mundo que está perto de mim vende mais, fica mais próspero. Nós ficamos mais ricas. Eu quero que vocês sejam minhas amigas ricas. E para que vocês sejam minhas amigas ricas, vocês precisam vir perto de mim para a gente construir esse projeto juntas. Construir não só o seu projeto de TikTok, mas o projeto de escala do seu negócio. Para quem que é a mentoria impacto? A mentoria impacto é para quem não tem dinheiro. Sabe por quê? Porque se você soubesse fazer dinheiro, você já teria feito. A mentoria impacto é para quem não tem tempo. Porque quem tem tempo, gente, vai ficar pesquisando um monte de vídeo no YouTube, no TikTok, no tudo quanto é lugar e vai ficar acertando e errando. A mentoria impacto é para quem quer mais resultado. Independente do tamanho do seu negócio. A mentoria impacto é para quem quer acelerar o seu resultado. Para quem quer método, para quem quer ferramenta. E aí vai ter o nosso evento aqui em abril, que vai ser o evento mais importante, que é o evento de comemoração de 9 anos da mentoria impacto. O programa de mentoria é por 1 ano. E se você está com dúvida e quer tirar suas dúvidas, preencha a aplicação. O meu time vai entrar em contato com você, vai te ligar. Você atende, fala com o meu time, entende o que está acontecendo, como é que não é. Preencha a sua aplicação para você vir para a Mentoria Impacto junto comigo. Para quem é Mentoria Impacto? Para quem quer vender mais. É para quem não quer, quem quer parar de perder dinheiro. A mentoria impacto é para quem quer parar de perder dinheiro. Quanto dinheiro vocês perdem sozinha para um lado e para o outro? Quebrando a cara. Tentando fazer dar certo. É um programa de 1 ano. Você vai preencher a sua aplicação. Meu time vai entrar em contato com você. O Ale, a Clara, o Wesley. Quem mais vai entrar em contato? César. O Ian. Vão fazer uma análise do seu negócio. A partir dessa análise do seu negócio, a gente entende se faz sentido você vir para a mentoria junto comigo ou se não. A partir dessa análise do seu negócio, a gente entende se faz sentido você vir junto comigo ou se não. Vem aí Dia das Mães, que é a melhor época do ano. E para o Dia das Mães, o que você precisa fazer é criar uma estratégia para poder vender mais e a gente vai fazer isso junto com você dentro da Mentoria Impacto. Você vai ter um plano individual do seu negócio. É um programa de 12 meses. Eu botei o link aí para vocês. Vocês vão fazer a aplicação. E eu quero saber por que valeu a pena esse nosso encontro hoje.
O que eu disse aqui que virou uma chave muito grande para você e que foi muito boa eu te dizer? Escreve aí para mim. O que foi muito bom trazer para você hoje? Escreve aí. Deixa eu saber. Os afiliados, a nova maneira de comprar das pessoas, que elas não compram mais porque elas querem um produto, e sim porque elas despertam desejo. Muito bom. Quanto tempo você acha de acompanhamento? A mentoria é um programa de 1 ano, tá? Preencha a aplicação e fala com o meu time. Vem pra cá, tira todas as suas dúvidas, clica aí, preenche a aplicação. Vai ser um prazer ter vocês do lado de cá. Ainda mais agora, comemorando 9 anos. Muito bom. Foi boa a nossa reunião? Gostaram do conteúdo? Vocês estão tão participativos, é tão legal dar aula assim. Então tá bom, gente. Um beijo grande. Gente, faça a aplicação. Tá com dúvida? Faz a aplicação. Não sei se eu quero, faz a aplicação. Eu quero, faz a aplicação. Meu time vai entrar em contato com vocês e eu tenho certeza que vai ser um prazer caminhar com vocês aqui, tá bom? Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima reunião secreta com assuntos babadeiros como eu trouxe hoje.